Marcos era um tanatoprata experiente, acostumado a lidar com o silêncio dos mortos e a solidão do necrotério. Naquela noite, ele recebeu um corpo diferente, um homem jovem, encontrado em circunstâncias misteriosas, com marcas estranhas no pescoço. Enquanto iniciava o processo de tanopraxia, aplicando os fluidos para preservar o cadáver, começou a perceber algo estranho. O ambiente, antes silencioso, parecia ganhar uma atmosfera pesada, como se o próprio ar pesasse. Marcos sentiu um arrepio que subiu pela espinha, mas ignorou, focado em seu trabalho. Enquanto injetava o fluido preservador, ouviu um sussurro quase inaudível, vindo do corpo. Ele parou, fitando o rosto inerte, e os olhos, que deveriam estar fechados, pareciam pulsar sob as pálpebras. O sussurro virou voz, um chamado rouco que dizia seu nome. Marcos tentou afastar a sensação, mas o corpo começou a se contorcer levemente. O que deveria ser um cadáver imóvel parecia ganhar vida momentaneamente. Um medo profundo tomou conta dele. Aquilo não era um procedimento comum. Estava diante de algo que desafiava a ciência e a razão. Ele tentou terminar o trabalho rapidamente, mas a sensação de ser observado aumentava. De repente, a mão do corpo agarrou seu pulso com força inesperada. Marcos congelou, o coração disparado, e a voz dentro da sala ecoava: "Não me deixe ir." Um frio gélido invadiu seus ossos, e ele percebeu que aquele corpo carregava uma energia que não pertencia ao mundo dos vivos. Não era só uma preservação física, era um vínculo com algo obscuro, um pacto selado entre a vida e a morte. Marcos, com dificuldade, conseguiu se soltar e recuou. Ele sabia que precisava terminar o ritual, a tanopraxia completa, para manter aquela alma aprisionada e evitar que ela vagasse livre. Mas o tempo parecia correr contra ele, e o corpo continuava a resistir. Em meio ao medo, Marcos lembrou-se de antigas lendas que falavam sobre rituais funerários para prender espíritos inquietos e entendeu que aquela técnica médica era também um ritual ancestral, muito mais complexo do que imaginava. Com mãos trêmulas, retomou a aplicação dos fluidos, recitando silenciosamente as orações que aprenderá com seu avô, que também fora tanatoprata. Aos poucos, o corpo relaxou, os olhos pararam de pulsar, e o silêncio voltou ao necrotério. Marcos sentiu um misto de alívio e exaustão, mas também uma certeza assustadora. Aquela não seria a última vez que enfrentaria algo tão além da ciência. A tanopraxia, para ele, agora era mais que um trabalho, era um guardião entre os mundos. Na manhã seguinte, Marcos recebeu uma ligação do hospital. Outro corpo, com sinais parecidos, precisava de seus cuidados. Um frio percorreu sua espinha. Ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas noites em que o limite entre a vida e a morte se tornaria cada vez mais tênue. E que o último toque do tanatoprata não era apenas sobre preservar o corpo, mas sobre manter a escuridão distante ao menos por enquanto. No interior de uma pequena cidade, havia uma casa antiga, fechada há anos, envolta em histórias sombrias e sussurros assustadores. Os moradores evitavam passar perto, e ninguém se atrevia a entrar, especialmente à noite. Mas Lara, uma jornalista investigativa apaixonada por mistérios, decidiu que essa seria sua próxima pauta. Ela ouvirá relatos sobre corpos desaparecidos da funerária local e tinha um pressentimento de que algo terrível estava ligado àquela casa. Na noite em que decidiu entrar, levou apenas uma lanterna e sua câmera, pronta para registrar qualquer sinal do que acontecia ali dentro. Ao cruzar a porta rangente, Lara sentiu o ar mudar, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O cheiro era forte, uma mistura de produtos químicos e algo indefinido, como a presença da morte impregnada nas paredes. Explorando os cômodos empoeirados, ela encontrou equipamentos antigos de tanopraxia, frascos com líquidos de cores estranhas e inúmeros diários espalhados por uma mesa velha. Os escritos contavam a história de um tanatoprata que realizava experimentos proibidos, tentando prolongar a vida após a morte por meio de rituais que combinavam ciência e ocultismo. Lara leu sobre esses rituais, descritos em detalhes que causavam arrepios. Segundo os diários, o tanatoprata acreditava que, ao misturar certos fluidos químicos a encantamentos antigos, poderia prender a alma dentro do corpo, evitando que ela escapasse para o além.
Mas as experiências deram errado. Muitas vezes, os corpos começavam a se mover, os olhos piscavam, e vozes surgiam à noite. O local foi abandonado após relatos de desaparecimentos e fenômenos paranormais que ninguém conseguia explicar. Lara sentiu uma presença atrás dela e virou-se rapidamente, mas não havia nada, apenas a sensação de ser observada. Enquanto continuava a vasculhar o local, ouviu passos no andar de cima. Subiu as escadas rangendo, tentando controlar o medo crescente. No quarto do sótão, encontrou um corpo em uma mesa, parcialmente coberto por um lençol. O coração acelerou. O corpo parecia quase vivo, e as veias por baixo da pele pareciam pulsar lentamente. Ao tocar o lençol para revelar o rosto, o corpo abriu os olhos abruptamente, encarando Lara com um olhar cheio de súplica e desespero. Ela tentou recuar, mas a porta se fechou sozinha, prendendo-a naquele ambiente. Vozes sussurravam seu nome, e a casa parecia ganhar vida. Lara compreendeu que o Tanatoprata havia deixado um ritual incompleto, uma maldição que aprisionava aquelas almas naquele espaço entre a vida e a morte. Ela precisava terminar o ritual para libertá-las, mas os diários eram enigmáticos, e o tempo corria contra ela. Os corpos começavam a se mover, tentando impedi-la. Em meio ao pânico, Lara encontrou um antigo grimório com instruções para finalizar o ritual. Ao recitar as palavras, a casa tremeu, as vozes aumentaram e uma energia densa tomou conta do ambiente. No último momento, uma sombra colossal tentou impedir a libertação das almas, mas Lara, com coragem e determinação, conseguiu completar o rito. Quando o silêncio finalmente voltou, Lara sentiu uma paz estranha invadir a casa. As almas foram libertadas, e o local perdeu seu peso sombrio. Ela saiu com a câmera cheia de imagens e registros, mas nunca mais falou sobre o que viveu. A experiência marcou para sempre, e a casa voltou a ser apenas uma ruína silenciosa, esperando que ninguém mais tentasse desvendar seus segredos. Mas, no fundo, Lara sabia que algumas portas nunca deveriam ser abertas e que a tanopraxia, naquela casa, era muito mais do que um simples procedimento funerário. Era um portal para o desconhecido. Rodrigo era um jovem aprendiz de Tanatoprata, cheio de sonhos e ambições, mas também impaciente para provar seu valor. Certa noite, ao ser chamado para um plantão extra no necrotério, recebeu das mãos do mestre um frasco pequeno, antigo e lacrado, contendo um fluido preservador raro e proibido. Seu mentor avisou que aquele líquido era usado apenas em casos especiais, por conter substâncias químicas que poderiam alterar profundamente o corpo e a alma. Movido pela curiosidade e pela vontade de impressionar, Rodrigo decidiu, contra todas as recomendações, usar aquele fluido em um corpo que acabará de chegar, o de um homem encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Assim que aplicou o fluido, Rodrigo notou que o ambiente mudou. Um silêncio pesado tomou conta do necrotério, e uma sensação de inquietação cresceu em seu peito. O corpo, que antes era apenas um cadáver frio, começou a emitir um leve som, quase imperceptível, parecido com um sussurro. À medida que as horas passavam, os sons tornaram-se mais nítidos. Gemidos, risos distorcidos e até palavras ininteligíveis que pareciam vir das profundezas daquele corpo. Rodrigo tentou ignorar, atribuindo tudo à sua mente cansada, mas sabia que algo errado acontecia. Durante a madrugada, sombras começaram a se mover pelas paredes do necrotério, como se tivessem vida própria. As luzes piscavam e o ar ficou gelado, cortante, como se uma presença invisível estivesse ali. Rodrigo sentiu que não estava sozinho e percebeu que os corpos ao redor pareciam ganhar uma leve vibração, como se quisessem se levantar e fugir. Em pânico, tentou desfazer o que havia feito, mas o fluido parecia agir como uma prisão invisível, conectando o corpo a forças que ele não compreendia. Uma energia negra e intensa começou a emanar do frasco vazio sobre a mesa. O jovem Tanatoprata buscou ajuda com o mestre, que revelou a origem do fluido proibido, uma fórmula criada há séculos, associada a rituais obscuros, usada para aprisionar espíritos inquietos e evitar que eles atravessassem para o mundo dos vivos. Porém, o preço era alto. Quem manipulasse aquele líquido sem conhecimento adequado podia acabar amaldiçoado, preso entre os dois mundos para sempre. Rodrigo percebeu que a maldição não estava apenas no corpo, mas nele mesmo, que começava a sentir dores, febre e uma presença constante ao seu lado, um sussurro de condenação que crescia a cada dia. Desesperado,
Rodrigo tentou desfazer a tanopraxia usando todos os recursos ao seu alcance, mas a maldição era implacável. Os mortos começaram a se mexer no necrotério, sussurrando segredos sombrios e ameaçando sua sanidade. À noite, ele via vultos que se aproximavam, sentia mãos invisíveis tentando puxá-lo para o escuro, e sua própria imagem refletida nos espelhos parecia deformar-se em uma criatura horrenda. A cada amanhecer, o jovem sabia que seu tempo estava se esgotando, e que deveria encontrar uma forma de libertar tanto o corpo quanto sua alma antes que fosse tarde demais. No ápice do desespero, Rodrigo descobriu um antigo manuscrito com um ritual de purificação e exorcismo, escondido entre os arquivos do necrotério. Reunindo coragem, preparou o ritual para ser realizado na mesma noite, ciente dos riscos e da possibilidade de não sair vivo dali. O ritual exigia não só palavras sagradas, mas um sacrifício de sua própria força vital. Enquanto recitava, sentiu uma força invisível resistir, um confronto entre luz e trevas que fez a casa inteira estremecer. No último instante, um silêncio profundo caiu, e Rodrigo caiu exausto, mas livre. O fluido proibido havia sido neutralizado, e o corpo, finalmente, descansava em paz. Mas para Rodrigo, a marca daquela noite jamais desapareceria. Lucas era um tanatoprata meticuloso, conhecido pelo cuidado e respeito que dedicava a cada corpo que passava por suas mãos. Em uma noite fria e chuvosa, recebeu um corpo incomum, um homem de meia-idade encontrado sem vida em sua casa, em circunstâncias misteriosas. Enquanto preparava o corpo para a tanopraxia, uma sensação estranha tomou conta do necrotério. De repente, ao ajustar a cabeça do cadáver, Lucas ouviu um sussurro baixo e rouco que parecia vir da boca do morto. Ele congelou, achando que sua mente pregava peças, mas a voz se repetiu, clara e urgente: ajude-me. Imobilizado pelo choque, Lucas decidiu responder, perguntando quem estava falando. O corpo, para sua surpresa, abriu lentamente os olhos, revelando um olhar desesperado e assustado. A voz contou que havia sido assassinado e que precisava que Lucas encontrasse seu assassino para que sua alma pudesse finalmente descansar. Desacreditado, mas incapaz de ignorar o pedido, Lucas iniciou uma investigação paralela, misturando suas tarefas de tanatoprata com a busca pela verdade oculta por trás da morte daquele homem. Conforme a noite avançava, o corpo falante revelou detalhes que só alguém presente na cena do crime saberia: nomes, locais, objetos. Lucas começou a desconfiar que estava lidando com algo além da morte. Porém, sua curiosidade também o colocou em perigo. Alguém na cidade não queria que a verdade viesse à tona. Ele começou a receber ameaças veladas, figuras sombrias apareciam em suas noites, e a sensação de ser seguido não o abandonava. Apesar do medo, Lucas continuou a investigar, guiado pelas informações do corpo. Descobriu uma trama de corrupção, vingança e traição que envolvia figuras influentes da cidade. O necrotério, que antes era um lugar de silêncio e respeito, virou o palco de encontros secretos, onde o passado e o presente se entrelaçavam. O corpo falante não apenas queria justiça, mas também alertava Lucas de um perigo maior, uma entidade sombria que protegia os segredos enterrados. Durante uma noite tensa, Lucas foi confrontado por essa entidade, uma sombra que parecia surgir das profundezas do além, ameaçando silenciá-lo para sempre. O corpo falante, mesmo fraco, interveio, dando a Lucas força e coragem para lutar contra a presença. Usando conhecimento antigo sobre tanopraxia e rituais funerários, Lucas conseguiu repelir a sombra temporariamente, mas sabia que aquela batalha estava longe de acabar. Com o amanhecer, o corpo finalmente descansou em paz, tendo cumprido seu último pedido. Lucas sentiu que sua vida jamais seria a mesma. Ele agora carregava o peso da verdade e o conhecimento de que os mortos podem falar, mas também podem proteger ou destruir os vivos. A tanopraxia, para ele, tinha se tornado um portal perigoso entre os mundos, onde mistérios que desafiam a lógica aguardam aqueles que se atrevem a escutá-los. Mariana trabalhava como assistente no necrotério da cidade, encarregada principalmente da limpeza e organização da câmara fria, aquele cômodo gelado onde os corpos eram mantidos preservados até o funeral. No início, seu trabalho parecia simples e silencioso, mas, com o passar dos dias, ela começou a notar algo estranho. Vozes, risos e até choros pareciam ecoar pelas paredes frias da câmara. No começo,
Pensou ser apenas a imaginação causada pela solidão e pelo ambiente lúgubre, mas as vozes ficaram cada vez mais claras e específicas, algumas até chamando seu nome. Intrigada e assustada, Mariana começou a prestar atenção aos detalhes. Descobriu que os sons coincidiam com as histórias trágicas daqueles que ali estavam guardados. Os ecos pareciam não apenas relembrar suas vidas, mas também implorar por algo que não conseguiam alcançar. Um deles, uma mulher jovem, repetia constantemente uma frase desconexa sobre um segredo escondido, enquanto um homem mais velho murmurava nomes que ninguém mais conhecia. Mariana percebeu que aquelas vozes não eram simples alucinações, eram fragmentos das memórias e dores presas nos corpos. Determinada a entender o fenômeno, Mariana começou a pesquisar a história da tanopraxia, descobrindo que certos fluidos usados para preservar os corpos tinham propriedades que, em casos raros, poderiam reter não só o corpo físico, mas também pequenas partículas da energia vital, criando uma espécie de eco do falecido. Isso explicaria as vozes e sensações. Mas, conforme aprofundava seu estudo, as vozes começaram a ficar mais insistentes, quase agressivas, como se exigissem que seus segredos fossem revelados. Uma noite, ao limpar a câmara fria, Mariana sentiu uma mão gélida tocar seu braço. Ela se virou e não viu ninguém, mas as vozes aumentaram e começaram a contar uma história de um acidente fatal que havia sido encoberto pelas autoridades da cidade. As vozes clamavam por justiça e reconhecimento. Mariana percebeu que estava diante de uma verdade escondida há anos, e que aquelas almas estavam usando a câmara fria como um meio de comunicação desesperada com o mundo dos vivos. Decidida a ajudar, Mariana reuniu provas, documentos e testemunhos para expor o acidente e os responsáveis pela encoberta. Mas, conforme avançava, sentia uma presença constante, como se as próprias almas a acompanhassem, protegendo e ao mesmo tempo cobrando uma resposta. Em uma última visita ao necrotério, as vozes cessaram e um silêncio profundo tomou conta do local. Ela sabia que, ao revelar a verdade, havia cumprido o papel que aquelas vozes pediam libertar os ecos da câmara fria. A partir daquele momento, Mariana nunca mais viu a câmara fria da mesma forma. Para ela, aquele lugar não era apenas um depósito de corpos, mas um espaço onde o véu entre a vida e a morte se tornava tênue, onde os ecos das almas presas poderiam revelar segredos que o tempo tentava apagar. A tanopraxia, com seus mistérios e segredos, havia se mostrado não só uma técnica, mas uma ligação assustadora entre os mundos. Samuel era um tanatoprata experiente, conhecido por sua técnica impecável e pelo respeito que tinha pelos mortos. Porém, havia uma parte da profissão que ele jamais acreditou: os rituais antigos que dizem proteger a alma do falecido de um destino pior que a morte. Tudo mudou quando, vasculhando documentos antigos deixados por seu avô, também tanatoprata, encontrou um manuscrito empoeirado contendo um ritual perdido no tempo, um procedimento que prometia não só preservar o corpo, mas também garantir a paz eterna para a alma. Cético, Samuel decidiu experimentar o ritual em um corpo recém-chegado, uma mulher que morrera jovem e de forma trágica. Seguindo cada passo descrito no manuscrito, ele aplicou os fluidos especiais, desenhou símbolos estranhos e pronunciou palavras em uma língua esquecida. A atmosfera no necrotério mudou drasticamente. Uma energia pesada, quase palpável, tomou conta do ambiente, e o silêncio se tornou opressor. Samuel sentiu que algo havia despertado, algo que ele não compreendia totalmente. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a ocorrer. O corpo parecia emitir uma luz fraca durante a noite, e Samuel sentia uma presença constante ao seu redor, como se a alma da mulher estivesse ali, mas presa em um limbo, incapaz de seguir adiante. Vozes distantes e sussurros permeavam o necrotério, e Samuel começou a questionar se o ritual havia realmente libertado a alma ou a aprisionado em uma espécie de prisão espiritual. Intrigado e preocupado, Samuel procurou especialistas em ocultismo e rituais funerários, que confirmaram suas suspeitas. O ritual antigo tinha um preço. Ao preservar a alma no corpo, ele a mantinha presa entre dois mundos, incapaz de descansar, e pior, exposta a forças obscuras que desejavam capturá-la. Para libertá-la, seria necessário um contra-ritual, igualmente complexo e perigoso, que envolvia enfrentar entidades sombrias e negociar com forças além do entendimento humano. Samuel decidiu encarar o desafio. Preparou o necrotério para o contra-ritual, reunindo ingredientes raros, símbolos ancestrais e muita fé. Durante a noite, enquanto recitava as palavras antigas,
o ambiente tremeu, sombras se contorceram e uma presença monstruosa tentou impedir que ele completasse a libertação. Lutando contra o medo e a escuridão, Samuel persistiu, até que um silêncio profundo e uma luz suave preencheram o local. A alma foi finalmente libertada, desaparecendo em paz, e o corpo, agora sem vida, parecia descansar verdadeiramente pela primeira vez. Após aquela experiência, Samuel entendeu que a tanopraxia era mais do que uma técnica. Era um elo entre o físico e o espiritual, uma responsabilidade que ia além da ciência. Ele guardou o manuscrito, sabendo que aquele conhecimento poderia ser perigoso nas mãos erradas. E, toda vez que realizava seu trabalho, sentia o peso e a reverência por aqueles que, mesmo após a morte, ainda lutavam para encontrar seu caminho no silêncio entre os mundos. Na cidade de São Bento, um jovem tanatoprata chamado Diego trabalhava em um pequeno necrotério localizado próximo ao cemitério municipal. Diego sempre fora cauteloso, dedicado a seu ofício, respeitando os mortos como se fossem ainda vivos. Porém, algo perturbador começou a acontecer quando ele recebeu um corpo com marcas estranhas e um semblante perturbadoramente calmo, quase sereno demais para alguém que havia morrido violentamente. Desde a chegada daquele cadáver, Diego sentia uma presença que o acompanhava, uma sombra que parecia se mover nas bordas do seu campo de visão, sumindo sempre que ele tentava encará-la. Durante os primeiros dias, o jovem tanatoprata se dedicou ao ritual de tanopraxia como de costume, porém, a sombra parecia ganhar força. À noite, sons abafados e sussurros preenchiam o necrotério, enquanto o corpo permanecia imóvel, mas com olhos que pareciam observar cada movimento de Diego. Certa madrugada, o necrotério ficou envolto por uma escuridão densa e quase palpável, como se a luz fosse sugada para longe. Diego sentiu um frio extremo, e a sombra finalmente se materializou diante dele, assumindo a forma de uma figura humana, porém distorcida e sem rosto, uma presença de pura escuridão. A sombra não falava, mas transmitia emoções intensas: raiva, tristeza, desejo de vingança. Diego percebeu que aquela entidade era a alma presa daquele corpo, um espírito inquieto que não encontrava descanso. A tanopraxia, que deveria garantir paz e preservação, parecia tê-lo aprisionado em uma prisão invisível, alimentando sua fúria. Para piorar, Diego sentia que quanto mais tentava preservar o corpo, mais a sombra se fortalecia, ameaçando ultrapassar a barreira entre os mundos. Desesperado, Diego começou a pesquisar antigos rituais e lendas locais, descobrindo histórias sobre espíritos que, ao serem presos fisicamente pelo processo de tanopraxia, tornavam-se vingativos e buscavam reparação. Ele entendeu que precisaria realizar um ritual de passagem para ajudar a sombra a encontrar seu descanso, mas o tempo era curto. A cada noite, a presença se tornava mais agressiva, causando fenômenos inexplicáveis. Objetos se moviam, vozes ecoavam e uma sensação de pânico invadia o necrotério. Na noite do ritual, Diego preparou o necrotério com velas, símbolos ancestrais e objetos de proteção. Ele recitou palavras em uma língua esquecida, tentando acalmar a sombra e abrir um portal para que a alma pudesse seguir em paz. A entidade resistiu, lançando uma onda de energia que fez o local estremecer. Diego sentiu seu corpo ser empurrado contra a parede, mas não desistiu. Com a voz firme e a fé intacta, continuou o ritual até que a sombra começou a se dissolver, transformando-se em uma luz tênue que se elevou lentamente até desaparecer. Com o fim da presença, o necrotério voltou ao seu silêncio habitual. Diego, exausto, sabia que havia cumprido uma missão muito além da tanopraxia convencional. Ele aprendeu que os mortos carregam histórias e dores que não terminam com a morte física, e que sua função era, acima de tudo, ajudar essas almas a encontrar a paz verdadeira. A sombra que nunca descansava finalmente tinha ido embora, pelo menos por enquanto. Rafael, um tanatoprata jovem e dedicado, recebeu um pedido inesperado: cuidar do corpo do patriarca da poderosa família Moreira, que havia morrido em circunstâncias misteriosas. Ao chegar à mansão da família para iniciar os preparativos, Rafael sentiu uma atmosfera pesada, carregada de segredos antigos e ressentimentos ocultos. Os membros da família estavam tensos, evitando falar sobre a morte, como se algo maior estivesse escondido por trás daquele falecimento. Rafael sabia que não seria um trabalho comum. Durante o processo de tanopraxia, Rafael percebeu detalhes estranhos no corpo do falecido, marcas incomuns, pequenas cicatrizes e sinais que não batiam com a versão oficial da morte.
Em uma das gavetas da mesa onde preparava os materiais, encontrou um envelope com cartas antigas, escritas pelo patriarca, contendo confissões e ameaças veladas. As palavras falavam de traições, pactos obscuros e uma maldição que atingiria a família se certos segredos fossem revelados. Rafael começou a entender que sua missão ia muito além de preservar um corpo. Naquela noite, ao retornar ao necrotério, Rafael foi surpreendido por visitas inesperadas. Membros da família e pessoas estranhas que pareciam vigiar cada passo seu. Eles queriam garantir que os segredos permanecessem enterrados, e não mediriam esforços para impedir que Rafael descobrisse a verdade. Mas, ao mesmo tempo, o corpo do patriarca começou a apresentar sinais incomuns. Os olhos se moviam lentamente, e às vezes ele parecia murmurar nomes e lugares esquecidos. Movido pela curiosidade e pelo senso de justiça, Rafael iniciou uma investigação silenciosa. Descobriu que o patriarca fora envolvido em um pacto antigo com uma entidade obscura para garantir poder e riqueza, mas que esse acordo trazia um preço terrível. A alma dele estava presa em um limbo, e sua morte não fora natural. Rafael entendeu que o ritual de tanopraxia poderia ser usado para quebrar essa prisão, mas corria o risco de liberar algo ainda mais perigoso. Enquanto tentava desvendar o enigma, Rafael foi perseguido por sombras que pareciam proteger o segredo da família. Em uma noite de tempestade, ele realizou o ritual proibido, misturando ciência e ocultismo, tentando libertar a alma do patriarca. O necrotério se transformou em um palco de forças ocultas, com ventos gélidos, luzes piscando e vozes ecoando pelas paredes. A entidade que havia feito o pacto apareceu, exigindo que Rafael cumprisse seu lado do acordo. No confronto final, Rafael precisou decidir entre preservar o segredo para sempre ou enfrentar a entidade e libertar a alma, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Com coragem e determinação, ele completou o ritual, quebrando a maldição da família Moreira. A alma do patriarca encontrou paz, e a mansão perdeu seu peso sombrio. Rafael saiu daquele lugar mudado para sempre, sabendo que a tanopraxia, mais do que técnica, pode ser um portal para enfrentar os maiores mistérios da existência. Eduardo era um tanatoprata respeitado em sua cidade, conhecido por sua dedicação e precisão no trabalho. Mas em uma noite chuvosa, ele recebeu um corpo diferente, o de um jovem que havia morrido em um acidente estranho e violento. Enquanto iniciava o processo de tanopraxia, algo inesperado aconteceu. Ao tocar a pele do cadáver, Eduardo sentiu um calafrio intenso, como se uma corrente elétrica percorria seu braço. O corpo parecia reagir ao toque, e os olhos, embora fechados, pareciam pulsar com uma energia incomum. À medida que o procedimento avançava, Eduardo percebeu que o ambiente ao seu redor mudava sutilmente. A temperatura caía, o silêncio se tornava mais denso e uma sensação opressiva invadia o necrotério. Estranhos sussurros começaram a ecoar, quase inaudíveis, vindos das paredes. Eduardo tentou ignorar, focando em seu trabalho, mas a tensão crescia a cada instante. A cada aplicação de fluido, o corpo parecia ganhar força, como se estivesse sendo reanimado por uma força invisível. Quando aplicou o último toque, um choque elétrico atravessou seu corpo, fazendo-o recuar assustado. O corpo abriu os olhos, encarando-o fixamente, com uma expressão que misturava dor, raiva e súplica. Eduardo ouviu palavras que jamais imaginara, pedidos de ajuda, revelações de um segredo sombrio que envolvia o acidente e ameaças veladas contra aqueles que tentassem esconder a verdade. Ele sabia que não poderia simplesmente encerrar o caso e fingir que nada aconteceu. Nos dias seguintes, Eduardo começou a ser perseguido por visões e pesadelos intensos. O jovem falecido aparecia em seus sonhos, implorando por justiça e alertando sobre forças ocultas que queriam manter o segredo enterrado. A sensação de estar sendo observado o acompanhava, e pequenos acidentes começaram a acontecer ao seu redor, como avisos para que parasse sua investigação. Eduardo percebeu que sua vida estava em risco, mas não podia desistir. Determinando-se a descobrir a verdade, ele investigou a fundo o acidente, descobrindo uma trama de corrupção, encobrimentos e interesses poderosos. A tanopraxia, que até então parecia apenas uma técnica, se revelou um ponto crucial para desvendar o mistério, pois o corpo guardava sinais que os vivos tentavam apagar. Em um confronto final, Eduardo enfrentou os responsáveis, usando o testemunho sobrenatural do jovem para expor a verdade, mesmo diante de ameaças e perigos. Com o segredo revelado, a alma do jovem finalmente encontrou paz,
e o necrotério voltou à sua rotina silenciosa. Eduardo, porém, jamais esqueceria aquele toque final que nunca deveria ter dado, uma lembrança constante de que a linha entre a vida e a morte pode ser tênue e cheia de perigos ocultos. A tanopraxia se tornou para ele mais que um ofício, um chamado para proteger tanto os vivos quanto os mortos. André era um tanatoprata veterano, conhecido por sua experiência e calma diante da morte. Mas uma noite, recebeu um corpo diferente, o de uma mulher que havia morrido em circunstâncias misteriosas, deixando para trás segredos que ninguém queria revelar. Ao iniciar o processo de tanopraxia na sala fria do necrotério, André percebeu uma sensação estranha, como se a presença da mulher ainda estivesse ali, observando cada movimento seu. Durante o procedimento, objetos começaram a se mover sozinhos, e uma brisa fria percorreu a sala, mesmo com as janelas fechadas. André ouviu sussurros baixos, palavras incompreensíveis que pareciam vir do próprio corpo. Decidido a entender o que acontecia, ele começou a pesquisar a história da mulher, descobrindo que ela era testemunha-chave de um crime que envolvia figuras poderosas. O corpo parecia carregar não só seu passado, mas um aviso urgente. À medida que o ritual de preservação avançava, André sentiu que a mulher tentava comunicar algo, não por palavras, mas por uma energia que preenchia a sala. Ele descobriu que, em algumas culturas, a tanopraxia não era apenas um procedimento técnico, mas um ritual para guardar segredos e proteger almas de vingança. A mulher, em vida, fora guardiã de uma verdade perigosa, e agora, na morte, ainda zelava para que seu segredo não fosse esquecido. Enquanto André lutava para concluir o procedimento, forças ocultas tentavam impedir que ele terminasse. A sala se encheu de sombras e ruídos assustadores. Ele percebeu que a tanopraxia era a última barreira entre o mundo dos vivos e uma vingança ancestral que poderia destruir tudo ao seu redor. André precisava terminar o ritual e, ao mesmo tempo, proteger a verdade que o corpo carregava, sob risco de perder sua própria vida. Com a ajuda de antigos manuscritos encontrados na funerária, André realizou um ritual paralelo, usando símbolos e palavras ancestrais para selar a alma da mulher e proteger o segredo que ela guardava. A tensão era palpável, e a energia no ambiente parecia prestes a explodir. Após horas de luta contra as forças invisíveis, um silêncio profundo tomou conta da sala. O corpo ficou imóvel, e a sensação de perigo desapareceu. André sabia que aquela noite marcaria para sempre sua vida e sua profissão. Ele guardou os segredos que aquela mulher levava consigo, consciente de que a tanopraxia é muito mais do que um cuidado físico. É um guardião entre mundos, onde cada toque pode ser o limite entre a paz e o caos. A sala de tanopraxia, antes silenciosa, agora carregava a memória de uma luta invisível e eterna. Durante muitos anos, a cidade de São Miguel do Sul conheceu um nome que habitava o necrotério com mais frequência do que o próprio coveiro: Henrique Amaral. Ele era um tanatoprata experiente, reservado, de fala calma e hábitos precisos. O que mais chamava atenção em Henrique era o fato de ser cego desde os 14 anos de idade, consequência de um incêndio que quase tirou sua vida. Apesar disso, sua técnica era impecável. Ele conseguia realizar todos os procedimentos com precisão assustadora, como se enxergasse com as mãos. Muitos diziam que Henrique tinha um domingo. Outros, que ele carregava uma maldição. Ele não se importava com os rumores até que recebeu um corpo que mudaria tudo. O cadáver era de uma mulher jovem, identificada como Evelyn Rocha, de 27 anos, que havia morrido misteriosamente dentro de uma igreja abandonada, onde velas ainda queimavam ao redor de seu corpo. Henrique notou de imediato que aquele corpo não era como os outros. O toque da pele era diferente, mais quente que o normal. O tecido muscular não dava sinais de rigidez completa. Era como se a morte ainda não tivesse completado seu ciclo. Ele tentou ignorar esses sinais e prosseguiu com o protocolo. Mas, enquanto preparava os instrumentos, começou a ouvir uma música baixa vindo de algum lugar da sala. Uma melodia suave, tocada em órgão de igreja, algo que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma música que ouvirá no dia do incêndio que lhe tirara a visão. Assustado, ele estacou. Tocou o rosto do cadáver novamente e, naquele momento, sentiu algo que jamais havia sentido. As pálpebras da mulher tremeram sob seus dedos. Ele recuou. Não era possível.
Evelyn estava morta, ele confirmara os sinais vitais. E ainda assim, havia vida ali. Uma vida oculta, velada. Algo fora do comum. Na noite seguinte, retornou à sala de tanopraxia com a mente inquieta. Fechou a porta, desligou as luzes e deixou apenas o silêncio acompanhá-lo. Ao tocar novamente no corpo de Evelyn, ouviu um sussurro baixo, quase inaudível. Uma única palavra: volta. Henrique congelou. Ele não falou nada, não se moveu por minutos inteiros. Sentia seu coração batendo nos ouvidos. Tentou racionalizar. Talvez estivesse ouvindo o som do vento. Talvez fosse sua mente pregando peças. Mas então, o sussurro se repetiu, agora mais claro, mais forte: volta. Ele segurou firme nas laterais da mesa e decidiu responder. Perguntou quem falava. O que recebeu em troca foi um frio cortante que invadiu o ambiente, seguido por uma visão que surgiu de forma súbita em sua mente cega. Uma mulher presa em um círculo de sal, gritando, chorando, enquanto figuras encapuzadas cantavam em latim. Henrique não via desde a adolescência, mas aquela imagem invadiu sua consciência com uma nitidez perturbadora. Assustado, ele procurou por informações sobre Evelyn. Descobriu que ela havia sido vista entrando várias vezes na velha igreja abandonada onde foi encontrada morta. Pesquisas revelaram que o local fora usado há décadas por uma seita que realizava rituais para conectar vivos e mortos. Aquela música que ele ouvirá era um hino específico entoado pelos membros da seita durante os chamados rituais de transição, cerimônias realizadas para capturar almas e transferi-las para hospedeiros ainda vivos. Henrique, dominado pela sensação de que estava envolvido em algo muito maior, voltou ao necrotério decidido a confrontar o que quer que estivesse habitando o corpo de Evelyn. Na sala, deitou o corpo na mesa metálica e iniciou novamente a tanopraxia, mas desta vez recitou um antigo salmo que aprenderá com sua avó, uma benzedeira que dizia que o trabalho com os mortos não era só ciência, era fé. Assim que as palavras saíram de sua boca, Evelyn abriu os olhos. Henrique, mesmo cego, soube o som da respiração mudou, o ambiente ficou denso e uma nova presença surgiu. Mas não era a Evelyn. A voz que saiu daquele corpo era grossa, masculina e debochada. A entidade falou com clarezas, ombando: "Você enxerga mais que todos eles, Henrique." Sempre enxergou. A revelação o atingiu como uma lâmina. Aquela entidade estava ali desde o incêndio. Ela não apenas provocara a tragédia que o cegou, mas o escolhera para algo. Henrique entendeu que sua cegueira era o que o mantinha sensível às vozes e presenças do mundo dos mortos. Ele era um canal. A tanopraxia não era apenas um meio de preservar corpos. Era uma ponte e ele, o guardião dessa ponte. O corpo de Evelyn se contorceu violentamente, tentando se libertar. Henrique, guiado por algo maior do que a lógica, segurou firme as mãos do cadáver e recitou o restante da oração. O necrotério inteiro pareceu estremecer. As lâmpadas estouraram. Um grito dilacerante encheu a sala. Mas então, silêncio. Quando tudo cessou, o corpo de Evelyn estava imóvel, sereno, com os olhos fechados, desta vez, para sempre. Henrique chorou. Não de medo, mas de alívio. Ele compreendia, enfim, seu papel. A cegueira o isolou do mundo visível para conectá-lo ao invisível. E seu toque, mais do que técnico, era espiritual. Naquela madrugada, ele encerrou a preparação do corpo com uma reverência que jamais oferecerá a nenhum outro. Quando os legistas chegaram no dia seguinte, encontraram Henrique dormindo em pé, encostado na parede, com um leve sorriso no rosto. Ninguém soube o que realmente aconteceu naquela noite. Mas todos comentaram que, desde então, nenhum corpo havia saído daquela sala sem antes ser tocado por algo sagrado invisível, mas palpável. No subsolo de um hospital centenário do interior de Minas Gerais, existia uma ala esquecida, o necrotério antigo, fechado há mais de 40 anos após uma série de mortes inexplicáveis e eventos paranormais. Entre os poucos que ainda sabiam da existência daquele lugar estava Vinícius Prado, um tanatoprata jovem, recém-transferido para o hospital, e com uma obsessão por tudo o que envolvia mistério. Certa noite, ao explorar os arquivos antigos, Vinícius encontrou um mapa com uma entrada oculta que levava ao necrotério abandonado.
A curiosidade venceu o bom senso, e ele desceu pelas escadas de concreto, que rangiam como se gritassem para que ele voltasse. O ar ali era denso, e o cheiro de éter e podridão ainda pairava, como se o tempo tivesse parado. Lá embaixo, Vinícius encontrou uma sala intacta, com instrumentos antigos e marcas de mãos nas paredes cobertas de pó. No centro, havia algo que não constava em nenhum registro, uma cápsula de vidro do tamanho de um caixão, fechada hermeticamente. Dentro, o corpo de uma mulher jovem, trajando um vestido branco manchado de sangue seco. Mas o mais assustador era o estado do cadáver, perfeitamente preservado, como se tivesse sido colocado ali minutos antes. Sem sinal de decomposição, sem odor cadavérico. Apenas beleza congelada no tempo. Ao tocar a cápsula, Vinícius sentiu uma pontada aguda atrás dos olhos e caiu de joelhos. Uma palavra invadiu sua mente de forma clara e repentina: acorda. Nos dias seguintes, ele começou a ter pesadelos intensos. Via a mulher dentro da cápsula em diferentes lugares do hospital, com os olhos abertos, fixos nele. Em uma das visões, ela caminhava pelos corredores antigos, enquanto os corpos em maçã se levantavam para segui-la. O mais perturbador era que, após cada sonho, Vinícius acordava com marcas em seu corpo. Arranhões, hematomas, queimaduras que não sabia explicar. Ele tentou contar aos colegas, mas ninguém o levou a sério. Decidido a entender o que havia naquela cápsula, voltou ao necrotério oculto com equipamentos modernos e câmeras para documentar tudo. Mas ao chegar, a cápsula estava aberta. O corpo havia desaparecido. Na sala, encontrou registros antigos que falavam de uma paciente chamada Clara Assen, internada nos anos 50 após ser encontrada caminhando nua e coberta de sangue em um cemitério da cidade. Ela afirmava ouvir vozes dos mortos e dizia ter sido escolhida como ponte para o outro lado. Após semanas de delírios, Clara foi dada como morta durante um surto, mas não havia registro de sepultamento. Os médicos da época optaram por estudar seu corpo em segredo, selando na cápsula de vidro com composto químico experimental para preservar suas células. O experimento foi abafado quando estranhos acidentes começaram a acontecer com todos os envolvidos: mortes por envenenamento, desaparecimentos e até suicídios. Vinícius, cada vez mais obcecado, começou a ver Clara nos corredores do hospital. Funcionários relatavam sentir presenças e escutar choros vindos das paredes. Pacientes moribundos diziam ter recebido visitas de uma moça de branco que sussurrava segredos. O caos se instalou. Os aparelhos falhavam durante a madrugada, as câmeras apagavam sozinhas, e corpos sumiam do necrotério principal. Vinícius se trancou no escritório e revisou todos os documentos. Descobriu que Clara havia sido usada em um antigo ritual de transição entre vida e morte, conduzido por uma seita infiltrada no hospital na década de 50. O ritual foi interrompido, e o corpo dela selado para impedir que sua alma encontrasse descanso. Agora, ela estava livre, mas incompleta. Com a ajuda de um padre idoso que conhecia a história, Vinícius planejou refazer o ritual, desta vez para libertar a alma de Clara e encerrar o ciclo de horror. Na noite marcada, desceu novamente até a tumba de vidro, levando o que restava do corpo, encontrado dias antes no elevador de serviço, completamente ileso. Ao redor da cápsula, traçou símbolos antigos, acendeu velas e recitou passagens em latim ensinadas pelo padre. Clara apareceu lentamente, surgindo das sombras como névoa densa. Seus olhos vazios estavam cheios de dor. Ela não gritou, não atacou. Apenas caminhou até o corpo e deitou-se dentro da cápsula, que começou a se selar sozinha. A luz se apagou. O silêncio tomou conta do local. No dia seguinte, a cápsula havia desaparecido. As atividades paranormais cessaram completamente. Ninguém mais viu Clara, e os registros sobre ela voltaram a sumir misteriosamente dos arquivos. Vinícius nunca falou com ninguém sobre o que aconteceu naquela noite, mas mudou de setor pouco depois, deixando para trás a tanopraxia e qualquer ligação com os mortos. Porém, em sua nova sala, guardava uma única foto, uma imagem em preto e branco da antiga cápsula de vidro, com o reflexo de um rosto observando pela lateral. Um reflexo que não era o dele. São Lucas tinha um histórico que poucos conheciam. Entre alas interditadas e corredores esquecidos, havia uma sala trancada no subsolo,
que constava nos registros apenas como seção experimental de preservação. Ela havia sido fechada em 1987, depois de um caso que quase manchou permanentemente a reputação da instituição. 37 anos depois, o tanatoprata Marcelo Valença foi convocado para um caso de emergência. Um corpo que havia sido encontrado no depósito antigo do hospital, intacto, sem registro de óbito, sem documentação, mas com sinais claros de ter passado por algum tipo de tanopraxia extremamente avançada. O mais perturbador, o corpo era de Marcelo. Ou, ao menos, de alguém idêntico a ele. Mesmo corte de cabelo, mesma cicatriz na sobrancelha, até as digitais coincidiam. Era como olhar para um espelho estático e gelado. A notícia se espalhou rapidamente entre os setores mais ocultos do hospital. Marcelo foi proibido de falar com qualquer colega e conduzido a uma investigação interna. Enquanto isso, o corpo foi mantido sob seus cuidados em uma sala lacrada. À noite, sozinho, ele decidiu examinar o cadáver com mais profundidade. Não havia sinal de trauma físico, nem decomposição. O coração estava intacto, o cérebro sem lesões. Mas o que mais o chocou foi quando, ao tocar a mão do corpo, uma sensação intensa de vertigem o dominou e ele desmaiou. Ao acordar, estava deitado na maca, e o cadáver havia mudado de posição. Agora segurava seu crachá. Marcelo saiu correndo da sala, mas algo dentro dele já sabia que aquele corpo estava vivo. Ou pelo menos, habitado. Nos dias seguintes, Marcelo começou a ter lapsos de memória. Perdia a noção do tempo, esquecia tarefas simples, e em alguns momentos, via a si mesmo em lugares onde jurava não estar. As câmeras de segurança mostraram imagens perturbadoras, ele andando pelos corredores de madrugada, encarando pacientes em estado terminal, entrando em alas que ele nunca pisou. Mas ele não lembrava de nada. Começou a desconfiar que o corpo encontrado não era apenas uma coincidência, mas parte de algo muito maior. Investigando os arquivos secretos do hospital, descobriu que, nos anos 80, um projeto confidencial buscava preservar a consciência humana após a morte, utilizando procedimentos de tanopraxia aliados a estímulos neurológicos. Os testes foram cancelados após uma série de incidentes, inclusive o desaparecimento de um voluntário que nunca foi identificado até agora. Marcelo percebeu que ele próprio havia sido envolvido nesse experimento sem saber. Desde criança, fora paciente do hospital, tratado por uma rara condição neurológica. O que não sabia é que, durante um coma na adolescência, seu cérebro fora mapeado e transferido para um corpo clonado, aquele corpo agora encontrado. Ele era, na verdade, a cópia, a réplica, a consciência que prevaleceu após o teste. O original, ou parte dele, havia sido mantido em animação suspensa no subsolo, selado como uma experiência fracassada. Mas agora, o verdadeiro corpo despertara, e exigia de volta o que lhe foi tirado, a existência. As manifestações aumentaram. Portas batiam sozinhas, alarmes disparavam sem explicação, e Marcelo começou a ouvir uma voz que o chamava sua própria voz. Ele tentou fugir, deixar o hospital, mas descobriu que todos os acessos haviam sido bloqueados por ordem da direção. Era como se estivesse preso dentro de um grande laboratório, sendo observado. Até que recebeu uma carta anônima, escrita com caligrafia idêntica à sua. Ela dizia: "A memória vive onde a carne insiste. Você deve escolher, continuar sendo o reflexo ou devolver o espelho." Na mesma noite, ao retornar à sala de isolamento, encontrou o corpo desaparecido. No lugar dele, um espelho antigo, quebrado ao meio, com sangue fresco escorrendo da moldura. Em desespero, Marcelo procurou respostas em antigos funcionários do hospital. Encontrou uma enfermeira aposentada, que confirmou a existência do projeto e revelou que o corpo clonado era apenas um de 7. 7 consciências duplicadas, espalhadas pelo país, monitoradas em segredo. O retorno do corpo original indicava que algo estava desestabilizando o equilíbrio entre cópia e matriz. Ele tinha pouco tempo antes que sua identidade fosse tomada à força. A única maneira de impedir isso seria reverter o ritual de criação, mas isso exigiria um processo brutal. Ele teria que realizar a tanopraxia no próprio corpo vivo, selando sua consciência dentro de si antes que fosse sobreposta. Na madrugada final, Marcelo preparou a sala como um ritual funerário. Posicionou espelhos em cada canto, traçou símbolos antigos com formol e posicionou instrumentos cirúrgicos como totens de proteção.
Ao iniciar o processo, sentiu a presença do outro, o original, invadir o espaço. A luz piscou, o ar ficou rarefeito, e sua imagem começou a se distorcer nos reflexos. Ele recitou uma prece antiga, passada por sua avó benzedeira, que dizia: aquele que nega o reflexo assume o vazio. Com um bisturi, cortou o próprio peito, simbolicamente, enquanto entoava a oração. A sala inteira vibrou. Os espelhos estouraram ao mesmo tempo, e a dor o consumiu por completo. Mas não gritou. Sabia que, se gritasse, o outro venceria. Quando acordou, já era manhã. Estava deitado na maca. A sala em perfeito estado. Nenhum espelho, nenhum sangue. Seu peito, intacto. O corpo desaparecera. Os registros, apagados. Os arquivos, lacrados. Mas algo nele havia mudado. Sentia o peso da memória, não só a sua, mas de outra vida, de outra existência. A direção do hospital o transferiu imediatamente, alegando incompatibilidade com a rotina. Marcelo deixou São Lucas naquela mesma semana, mas levou consigo um frasco de formol com algo dentro, uma pequena etiqueta de necrotério, onde se lia o nome Marcelo A e a data de óbito, 1987. No Hospital Central de Pedra Alta, existia uma sala isolada chamada informalmente de Sala 17. Era usada somente para procedimentos de tanopraxia em casos excepcionais, corpos que vinham de locais de alto risco biológico ou que apresentavam condições incomuns. Apenas os funcionários mais antigos sabiam a verdadeira história da Sala 17. Ela havia sido lacrada nos anos 90, após uma sequência de mortes inexplicáveis entre tanatopraxistas. Mas, com o aumento repentino no número de óbitos na cidade e a escassez de espaço, a administração decidiu reabrir a sala. O primeiro a utilizá-la após 3 décadas seria Érico Monteiro, um tanatoprata recém-chegado, enviado por uma funerária privada. O aviso que recebeu antes de entrar foi seco e direto: se ouvir alguém respirando, saia imediatamente. Érico era cético. Nunca acreditou em histórias de fantasmas, tampouco se impressionava com lendas urbanas. Achava que o medo das pessoas vinha mais da ignorância do que do sobrenatural. Ao entrar na Sala 17, foi surpreendido pelo estado de conservação. Tudo estava limpo, esterilizado, como se alguém estivesse cuidando do ambiente durante os 30 anos em que supostamente esteve fechado. O corpo sobre a maca, porém, era diferente de tudo o que ele já tinha visto. Um idoso sem identificação, com um sorriso fixo no rosto e uma pele que parecia viva. Ao iniciar os procedimentos, Érico ouviu o primeiro ruído. Era baixo, lento e contínuo o som de alguém respirando fundo, como se tentasse puxar ar após muito tempo submerso. Ele parou. Olhou ao redor. O som cessou. Voltou ao trabalho, acreditando ser apenas um vazamento de gás ou algum equipamento mal calibrado. Mas o som retornou, agora mais alto, mais próximo. Um sopro. Uma respiração gélida que parecia vir de dentro do corpo. Assustado, Érico afastou-se. O cadáver continuava imóvel. Mas então, algo chamou sua atenção. O espelho da sala, posicionado na parede lateral, mostrava uma silhueta atrás dele. Uma figura curvada, respirando devagar, enquanto observava em silêncio. Quando se virou, nada havia ali. O espelho, porém, permanecia refletindo a presença. E, naquela fração de segundo, Érico percebeu que o espelho não mostrava apenas o que estava na sala. Mostrava o que estava esperando para entrar. Nos arquivos antigos, que ele vasculhou às pressas depois daquilo, Érico encontrou relatos de tanatopraxistas que descreviam o mesmo fenômeno: o som da respiração, o reflexo de uma figura invisível e, pouco tempo depois, a morte por parada cardíaca. Todos os corpos preparados na Sala 17 retornavam para seus caixões com um sopro extra, como chamavam o resíduo de energia que permanecia no ambiente. A teoria, segundo os registros, era que a sala havia sido usada em um ritual nos anos 60, por um grupo de médicos que buscava aprisionar a alma em um corpo morto. O ritual falhou, mas algo ficou ali, uma entidade conhecida como o sopro final. Na noite seguinte, Érico decidiu desafiar o aviso. Retornou à Sala 17, levando uma câmera e um gravador de áudio. Ao iniciar o procedimento em outro corpo,
percebeu que o ar começava a se tornar mais denso, quase sólido. O gravador captou sons que não estavam ali, frases desconexas, como "ele ainda respira", "fique", "não acenda a luz". O corpo em questão, uma mulher de meia-idade, abriu a boca lentamente durante o embalsamamento, como se quisesse respirar. Uma nuvem fina e negra saiu de sua garganta e pairou no ar por alguns segundos antes de sumir. Quando Érico checou as gravações de vídeo, não havia nada. Mas, ao olhar no espelho da sala, viu-se deitado na maca, com os olhos abertos. Nos dias seguintes, Érico começou a ter pesadelos recorrentes. Neles, ele era quem estava sendo preparado, enquanto outro ele com feições idênticas, mas olhos mortos, realizava os procedimentos. Aos poucos, perdeu o controle sobre seu corpo. Acordava em lugares diferentes, com as roupas trocadas e manchas de formol nas mãos. Certa noite, ouviu o som do sopro vindo de dentro da própria casa. O espelho do banheiro mostrava não o seu reflexo, mas o da entidade da sala curvada, imóvel, esperando por ele. Foi então que entendeu. A sala 17 não apenas aprisionava a energia dos mortos. Ela asterisco copiava asterisco as almas que passavam por ali e as mantinha presas, esperando por uma oportunidade para trocar de lugar. Desesperado, Érico tentou avisar a administração do hospital, mas foi afastado por alegações de instabilidade mental. Sozinho, voltou à sala 17 pela última vez. Encontrou o espelho coberto por um lençol branco, mas o sopro já podia ser ouvido antes mesmo de abrir a porta. Ele havia aceitado que não poderia fugir. Sentou-se na maca, ligou o gravador e sussurrou: "Se é isso que você quer, então venha." A sala ficou completamente escura. O som do sopro aumentou até se tornar um rugido abafado, e o espelho estilhaçou-se em milhares de pedaços, revelando apenas o vazio. Quando encontraram Érico, ele estava com um sorriso sereno, igual ao do primeiro corpo. Parecia em paz. Mas, ao revisarem as imagens de segurança, um detalhe chamou a atenção. A pessoa que saiu da sala naquela noite não era ele. Na cidade de Morada Escura, um lugar esquecido pelo tempo, havia uma funerária que operava há mais de 100 anos. Funerária São Judas do Silêncio. Seu nome incomum vinha de uma antiga lenda local, que dizia que o primeiro dono, Judas Matoso, havia feito um pacto com entidades além da compreensão humana para garantir que seus mortos jamais perturbassem os vivos. Era uma promessa de silêncio eterno. A funerária passou de geração em geração, até chegar às mãos de Arthur Nóbrega, um tanatoprata experiente, mas descrente de superstições. Ele assumiu o negócio com o objetivo de modernizá-lo e eliminar os traços antigos, incluindo o porão onde, segundo os moradores mais velhos, os corpos sussurravam entre si durante a madrugada. Arthur ria disso, até receber o corpo de uma criança chamada Elias. Elias tinha 8 anos e havia morrido em circunstâncias misteriosas. A certidão apontava parada cardiorrespiratória, mas os paramédicos relataram que a criança foi encontrada em uma casa abandonada, cercada por dezenas de velas pretas acesas e símbolos desenhados em sangue nas paredes. O mais estranho, o corpo não apresentava rigidez cadavérica, e a pele continuava quente por horas após a morte. Quando Arthur iniciou o processo de tanopraxia, notou que os olhos do menino se recusavam a fechar. Mesmo com os métodos apropriados, as pálpebras simplesmente se reabriam. Incomodado, cobriu o rosto da criança com um pano e seguiu o procedimento. Mas, à medida que avançava, começou a ouvir ruídos baixos, sussurros confusos, como se vozes debatendo em outra sala. Quando subiu para verificar, encontrou tudo em silêncio. Foi só ao retornar ao porão que percebeu algo estarrecedor. O pano havia sido jogado longe, e os olhos de Elias agora o encaravam diretamente. Arthur começou a questionar sua sanidade. Não contou a ninguém. No entanto, naquela noite, enquanto dormia no escritório da funerária, teve um sonho vívido. Via-se no porão cercado por corpos. Todos com os olhos abertos. Todos murmurando o mesmo nome. Elias. 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 Ele acordou suando frio, com o som dos sussurros ainda ecoando em seus ouvidos. Ao descer as escadas, encontrou o porão repleto de água, como se um cano tivesse estourado. Mas não havia vazamento, nem qualquer encanamento ali. No centro da poça, uma vela preta acesa.
A mesma que os paramédicos descreveram na cena da morte do garoto. A ficha caiu. Elias não era só uma criança. Ele era um receptáculo. Um canal para algo antigo, que agora usava o porão como ponto de retorno. A funerária, desde então, passou a se comportar como um organismo vivo. Portas se trancavam sozinhas, as luzes piscavam ao cair da noite e os corpos preparados pareciam mudar de posição durante a madrugada. Arthur instalou câmeras no porão, mas os arquivos gravados durante a noite eram sempre corrompidos. Decidiu então consultar os diários do fundador, Judas Matoso, guardados em um cofre lacrado que nunca havia conseguido abrir. Após o incidente com Elias, o cofre estava entreaberto. Lá dentro, dezenas de anotações descreviam encontros com os sussurrantes, entidades sem forma que se alimentavam do último sopro de vida. Judas havia descoberto que, ao usar símbolos específicos durante a tanopraxia, conseguia selar as entidades dentro dos corpos. Mas o ritual deveria ser repetido a cada geração, ou os selos se enfraqueceriam. Arthur, determinado a encerrar aquele ciclo, decidiu repetir o ritual descrito nos manuscritos. Preparou o porão com as mesmas inscrições feitas por Judas, linhas de cal, espelhos virados para a parede e preces sussurradas em voz baixa. Mas algo deu errado. Ao posicionar o corpo de Elias no centro do círculo, os sussurros ficaram ensurdecedores. Os outros corpos começaram a tremer nas gavetas. As velas se apagaram ao mesmo tempo. Um frio mortal tomou conta do ambiente, e Arthur caiu de joelhos, sendo invadido por visões de uma dimensão escura e úmida, onde criaturas rastejavam e se alimentavam do som. A voz de Elias falou dentro da sua mente: "Você quebrou o pacto, agora todos vão escutar." Desesperado, Arthur queimou os diários de Judas, acreditando que isso encerraria o elo. Mas foi em vão. Os sussurros se espalharam. Pessoas começaram a morrer misteriosamente na cidade, sempre com uma expressão de terror no rosto e os ouvidos sangrando. As autoridades culparam um vírus neurológico, mas Arthur sabia a verdade. A funerária havia se tornado uma caixa de ressonância para o mundo dos mortos. O último registro de Arthur foi encontrado escrito com sangue na parede do porão, dias após seu desaparecimento. Feche os olhos. Tape os ouvidos. Não escute. O silêncio está vivo. A funerária foi lacrada novamente. Mas, à noite, quem passa na calçada diz que pode ouvir uma criança sussurrando o nome Elias, baixinho, como se estivesse dentro do próprio ouvido.